Sejam bem-vindos para mais um vídeo de terror, lembrando que hoje vou falar sobre 3 histórias reais que aconteceram sobre palhaços. Meu nome é Senhor Pesadelo, e se você tem estômago fraco recomendo a sair do vídeo agora. Bom, agora vou mostrar essas histórias de palhaços. História 1. Palhaço Serial Killer. John Wayne Gacy foi um dos assassinos em série mais notórios da história americana. Entre 1972 e 1978, Gacy assassinou pelo menos 33 jovens e adolescentes em sua casa em Chicago, Illinois. Ele era conhecido como o palhaço assassino porque costumava se vestir como palhaço em festas de aniversário infantis e em eventos de caridade local. Gacy nasceu em Chicago em 1942 e cresceu em uma família de classe média. Na adolescência, ele começou a ter problemas com a lei e foi preso várias vezes por diferentes crimes, incluindo roubo de carros e invasão de propriedade. Apesar de seus problemas, ele conseguiu se casar e teve 2 filhos. Em 1972, Gacy foi preso por agressão sexual a um jovem de 16 anos e condenado a 10 anos de prisão. Ele foi libertado em liberdade condicional em 1970 e, depois de se mudar para Chicago, começou a trabalhar em sua própria empresa de construção. Foi nesse período que ele começou a cometer seus assassinatos. Gacy atraiu suas vítimas para sua casa com a promessa de empregos ou dinheiro. Ele então as drogava, estuprava e assassinava, muitas vezes enterrando seus corpos em seu porão ou jardim. Quando a polícia finalmente invadiu sua casa em 1978, eles encontraram vários corpos enterrados no local. Gacy foi preso e, após um julgamento que durou mais de 1 mês, foi condenado à morte por injeção letal. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de finalmente ser executado em maio de 1994. Os crimes de Gacy foram particularmente chocantes devido à sua aparência respeitável e ao fato de que ele costumava se vestir como palhaço em eventos infantis. Sua história inspirou inúmeros livros, filmes e programas de televisão, e ele continua a ser um dos assassinos em série mais famosos da história americana. No final das contas, a história de John Wayne Gacy é uma lembrança sombria de como o mal pode se esconder em lugares inesperados e em pessoas aparentemente comuns. Seus crimes foram horríveis e tiveram um impacto duradouro sobre as vidas das famílias das vítimas e da comunidade em geral. História 2. Palhaços da cidade de Northampton. Em 2013, a cidade de Northampton, no Reino Unido, foi surpreendida por um misterioso palhaço que começou a aparecer em lugares inesperados durante a noite. O palhaço usava uma máscara branca e preta e uma roupa de palhaço tradicional. Ele era visto em diferentes locais, como parques, becos e ao lado de rodovias. O palhaço misterioso também publicava fotos de si mesmo nas redes sociais, o que aumentava ainda mais o mistério em torno de sua identidade. As pessoas ficaram intrigadas com o palhaço, mas também ficaram assustadas. Algumas temeram pela própria segurança e se perguntaram se o palhaço era um criminoso disfarçado. Outras acharam que era apenas uma brincadeira ou uma performance artística. O palhaço de Northampton se tornou uma sensação na mídia, com várias reportagens e entrevistas tentando desvendar o mistério. Mas, apesar de todos os esforços, a identidade do palhaço permanece desconhecida até hoje. História 3. Antes de falar esta história, tenho que dizer que esta história é uma derivação da história anterior, a história de um garoto que acabou tendo suas consequências por morar na cidade de Northampton. Agora vou ler como ele contou sua história neste terrível dia. Não sei se muitos de vocês se lembram disso, mas em 2016 havia uma tendência de o palhaço assustador, em que pessoas vestidas como palhaços assustadores assassinos ficavam em lugares depois do anoitecer ou perseguiam as pessoas. Minha história se passa no campus da minha faculdade durante o outono daquele ano. Eu morava com meus avós antes de ir para a escola e sou extremamente próxima deles.
Além disso, sou muito tímido e não tinha nenhum amigo ou pessoa com quem saía regularmente na escola. Eu queria entrar em contato e conhecer novas pessoas, então me inscrevi em um clube de dança de salsa que acontecia nas noites de sexta-feira. Contei à minha avó por telefone e ela ficou feliz por eu estar me revelando. Ela perguntou se eu ia com alguém. Não, eu disse a ela. Eu só vou sozinho. Tem certeza? Ela perguntou. Nenhum dos seus colegas de quarto quer ir? A ideia de falar com meus colegas de quarto me aterrorizava. Eu poderia lidar com reuniões estruturadas, mas as conversas pessoais deixaram mais espaço para o meu constrangimento se insinuar. Não, eles não estão aqui. Eu não quero você andando pelo campus sozinha à noite. Eu pensei que minha avó estava apenas sendo superprotetora. Vovó, tudo bem. As ruas são bem iluminadas e são apenas 10 minutos a pé. É perfeitamente seguro. Bem, se você não vai com ninguém, me ligue e deixe-me falar com você no telefone enquanto você volta. Eu concordei. Aquela noite foi incrivelmente divertida, aprendendo os passos básicos e dançando ao som de músicas latinas animadas. Por volta das 10h30, me senti pronto para voltar para o meu dormitório, então escapei do prédio e fui em direção ao meu dormitório. Embora o caminho pavimentado em que eu estava andando estivesse iluminado por postes de luz, parecia mais escuro do que o normal. Além disso, todo o campus estava deserto. Normalmente, havia algumas crianças da minha idade vagando por aí, mas naquela noite não havia viva alma à vista. Liguei para minha avó e bati papo com ela enquanto caminhava. Tirei os saltos e os carreguei na mão livre. Agora, o caminho que eu estava seguindo passava por um trecho de calçada perpendicular ao que eu estava fazendo. Sob um dos postes de luz, a cerca de 10 metros de distância, notei uma figura solitária de costas para mim. A figura, ao me ouvir conversando ao telefone, virou-se lentamente para mim. Ele era alto e corpulento, com cabelos ruivos rebeldes e parecia estar vestindo um pijama azul claro. Seu rosto estava obscurecido por uma máscara de palhaço assassino. A máscara era totalmente branca com órbitas pretas escuras e um sorriso torcido e malicioso. O tempo pareceu desacelerar de repente. O palhaço não se moveu em minha direção. Ele simplesmente ficou lá, olhando. Eu sabia que tinha que pensar rápido. Contemplei minhas opções. Eu poderia A. Gritar como uma garotinha e correr, B. Aproximar-se dele e confrontá-lo, ou C. Fingir que ele não me assustou. Todo o momento que acabei de descrever não poderia ter durado mais do que um segundo, mas no momento pareceu uma eternidade. Você está aí? Eu ouvi minha avó dizer. Lembrando de respirar, com o fone ainda na orelha, resolvi seguir com o plano C. Quebrei o contato visual com o palhaço. Então, de qualquer maneira, eu disse alto o suficiente para que o palhaço me ouvisse. Sim, estou a caminho. Eu continuei. Loxided_skid, o que está acontecendo? Está tudo bem. Eu ouvi minha avó perguntar, sua voz de repente cheia de ansiedade. Com toda a confiança e indiferença que pude, passei pela calçada onde o palhaço estava parado, continuando a conversar. Sua cabeça virou lentamente enquanto eu passava, me observando até que eu desaparecesse de vista. Eu me abaixei no arco do prédio mais próximo e tentei abrir a porta, rezando para que estivesse destrancada. Era. Assim que entrei, desabei contra uma das paredes de concreto e desabei em lágrimas. Expliquei à minha avó o que acabará de acontecer. Minha avó gritou para meu avô ligar para a polícia do campus em seu celular para que eu pudesse ficar na linha com ela.
Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro pelos corredores vazios, verificando cada porta e janela para ver se o palhaço psicopata tinha me seguido. Ele era apenas um garoto estúpido fazendo isso em um desafio? Ou ele era alguém com mais intenções? Alguns dos palhaços assustadores do noticiário tinham machados ou tacos de beisebol. Eu não tinha ideia se o meu estava armado. Quando meu avô tentou explicar ao policial o que havia acontecido e que eu precisava de ajuda, ele disse a meu avô: "Sua neta precisa fazer a ligação sozinha." Aparentemente, a razão pela qual eu tinha que falar com eles era para que eles pudessem ter certeza de que a ligação não era apenas uma brincadeira ou algum motivo estúpido como esse. A questão é que eles não aceitariam a palavra de meu avô de que eu estava em perigo. Eu teria que desligar com minha avó e ligar para a polícia do campus. Sem saber se sobreviveria à noite, disse a minha avó entre soluços: "Eu te amo." "Eu também te amo." Minha avó também estava chorando. Liguei para a polícia do campus e contei quem eu era e o que havia acontecido. O policial ao telefone enviou vários outros policiais para me encontrar enquanto eu fiquei ao telefone com ele e lhe dei uma descrição do palhaço. Enquanto eu falava, ouvi uma porta se abrir. Eu congelo. O palhaço estava aqui? Ele encontrou uma maneira de entrar? Uma onda de alívio tomou conta de mim enquanto vários policiais vinham caminhando pelo corredor. Eles caminharam comigo de volta para o meu dormitório. Assim que entrei, tranquei a porta e a janela e fechei as persianas. Liguei de volta para minha avó para dizer a ela que estava segura. Depois de conversarmos mais um pouco, nos despedimos. Desde então fiz alguns amigos na escola. Embora eu esteja em um lugar melhor agora, não saio mais sozinho depois de escurecer. E quanto ao palhaço assustador, não vamos nos encontrar de novo.